Oi, gente. Vamos para a nossa segunda aula de robótica. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre dois componentes que nós vamos utilizar muito nas nossas aulas de robótica: o multímetro e a protoboard. Multímetro é essa peça aqui em vermelho, em amarelo e vermelho, e a protoboard é essa branca. Vocês vão utilizar muito esse equipamento, que é chamado de multímetro, nas aulas de robótica e também em cursos técnicos, se vocês optarem por fazer, principalmente no Senai. O que esse equipamento faz? Ele mede grandezas elétricas. Que grandezas elétricas que ele mede? Ele mede a tensão elétrica em volts, a corrente elétrica em amperes e a resistência elétrica em ohms. Então, esse é o formato, né, de um multímetro, tem de vários tipos e cores. Ele tem aqui uma escala que você vai escolher. Se você escolhe a tensão, você coloca ali na escala V. Se você escolhe corrente, você coloca desse lado aqui. Se você quiser medir a resistência, você coloca desse lado, tá? E ele tem essas pontas de prova, vermelha e preta, que você encaixa nesses furinhos aqui. No furinho vermelho você encaixa a ponta de prova vermelha, que vai medir a parte positiva do circuito, e na parte preta você encaixa a ponta de prova preta, que você vai medir a parte negativa do circuito. Então, a tensão elétrica ela é dada em volts, né? Então, pega lá um exemplo da sua casa, né? Os equipamentos elétricos são ligados em 110 volts ou 220 volts. Corrente elétrica vai ser medida em amperes, que nós vamos abreviar por A. E a resistência elétrica é medida em ohms. Nós vamos estudar essas três grandezas com mais detalhes nas próximas aulas, tá? Aqui temos um exemplo, né, da medida das resistência, tensão e da corrente, tá? Aqui, por exemplo, quando eu meço a resistência, por exemplo, de um resistor, o resistor tem duas pontinhas, eu vou encostar aquela ponta de prova, uma em cada extremidade, e vai ser dado um valor aqui da resistência, né? Eu tenho que mudar aqui a escala no multímetro, certo? Presencialmente vocês vão fazer isso, tá? Pode-se medir também tensão e a corrente. Vamos falar um pouquinho da protoboard, também conhecida como placa de ensaio, né? Protoboard é uma placa de ensaio, ou seja, é onde nós vamos fazer as nossas montagens, os nossos experimentos elétricos. Ela é uma placa que contém furos e conexões condutoras, ó, desmontada ela fica dessa maneira, ela tem essas ligações, tá? Se eu montar ela fica dessa maneira, então, de modo que cada linha dessa corresponde a uma barra dessa daqui, certo? Então, se eu ligar um fio nesse ponto, eu posso ligar um outro nesse mesmo ponto, que eu vou estar conectando dois ou mais componentes eletrônicos. Qual é a vantagem de se utilizar essa protoboard, né? A vantagem é que você pode montar e desmontar os seus circuitos sem precisar soldar, porque se você faz uma solda com estanho e tudo mais, você não pode ficar mudando toda hora o seu circuito. Então aqui a gente vai testar antes de soldar os componentes. Então essa placa de ensaio vai ser muito utilizada por vocês durante todo o curso de robótica. Eu trouxe aqui dois exemplos do uso de uma protoboard. Uma ligação de um LED, ó, vocês veem aqui um LED e 3 LEDs, tá? Aqui a gente tem o Arduino, aqui não, aqui a gente só tem duas baterias. Então, toda essa coluna aqui está conectada. Então, essa parte do LED está conectada diretamente nesse fio. Esse LED essa parte do LED já está em outra coluna.
que está conectada nesse outro fio, que se conecta nessa outra coluna aqui, certo? Então é importante falar que na protoboard todas essas colunas estão conectadas entre si. Vocês vão entender isso melhor quando a gente for fazer nossas montagens com o Arduino, tá? É isso que eu queria falar para vocês sobre protoboard e sobre multímetro na aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima!